Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Coração Católico. Hoje apresentaremos para vocês as orações iniciais, logo em seguida faremos a leitura e o comentário com grande reflexão do nosso Evangelho do dia e em seguida, para finalizar, faremos a apresentação de um belíssimo e abençoado testemunho de uma pessoa que estava no fundo do poço e conseguiu sair abençoado por Deus. Será se você conseguiria estar no fundo do poço e sair dessa? Acompanhe com a gente e veja essa belíssima história com um belíssimo depoimento e testemunho de uma grande pessoa. Logo em seguida, não saiam daí. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Evangelho de hoje é segundo Marcos, capítulo 6, versículos 34 a 44. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na reflexão de hoje, podemos dizer que a multiplicação dos pães aparece nos 4 evangelhos. A multidão faminta desperta a compaixão de Jesus, que age em favor dela. A cena faz lembrar a Deus que vê a aflição do povo faminto no deserto, sente compaixão e age enviando o maná para saciá-lo. Os discípulos também estão incomodados, mas sua reação é diferente. Despedir todos para que cada um encontre algo para comer. Jesus convida-os a compartilhar sua compaixão e toma para si a ação de alimentá-los. Eles se veem limitados para dar de comer a tanta gente.
O que lhes resta é oferecer o que têm e obedecer ao Mestre. Jesus abençoa os 5 pães e os 2 peixes e os dá aos seus discípulos para distribuírem entre a multidão. Essa sequência de ações lembra a última ceia e aponta para o banquete eucarístico, sinal de saciedade e de abundância. Assim deve acontecer no banquete messiânico no final dos tempos. Logo, quem experimenta a abundância desse banquete é chamado a exercer a misericórdia, a exemplo do Mestre, e a transbordar na partilha com os irmãos. Meu irmão e minha irmã, peço que agora vocês possam imaginar um jovem perdido em um labirinto de sombras e desespero. O eco de risadas distantes se transforma em um lamento solitário enquanto os dias se arrastam em uma rotina sem esperança. Este jovem agora se vê afundado em escolhas que o afastaram de tudo que amava. Em meio à escuridão, uma luz tênue começa a brilhar, mas não é dele que ele emana, é de alguém que sempre esteve ao seu lado, invisível, mas poderosa. O que aconteceu nessa jornada? Como ele encontrou o caminho de volta à luz? Preparem-se para ouvir uma história de fé, amor e intercessão que pode mudar tudo. Na verdade, é um testemunho que revela como, mesmo no fundo do poço, a esperança pode renascer de formas inesperadas. Acompanhem comigo. Costumo dizer que só quem esteve no fundo do poço sabe a importância de saber a história de alguém que esteve lá e conseguiu sair pela força da fé. Então, onde eu estiver, eu vou dar o meu testemunho, porque eu já estive lá, eu já comi lavagem. Gente, eu gosto de contar a minha história. Infelizmente, Dunga, na época, por causa de companhia, você sabe a minha história. Com 11 anos de idade, eu fumei meu primeiro cigarro de maconha, lá no Paraná. Estou contando a minha história, eu, padre Adriano Zandoná. E infelizmente, você sabe que essas coisas não param, né? Com 12 anos eu comecei a fumar cigarro, a beber bastante. Com 13 anos eu conheci a cocaína. 14 eu conheci haxixe, entre outras drogas, que eu não vou nem ficar falando o nome para não aguçar a sua criatividade, mas eu usei de tudo. Resumindo, usei muita droga. E eu jogava handball no time lá da escola, pessoas maravilhosas, a minha técnica maravilhosa, mas eu fui escolhendo o mal, gente. E você sabe que infelizmente a pior coisa, Dunga, eu fico com uma raiva, não, o padre não sente raiva, ele sente rompantes, assim, momentâneos de ira. Não fica com raiva o quê, né? Gente, pô, claro que fica. Eu fico com uma raiva quando o cara fala hoje, maconha não faz mal, eu fumo mesmo, eu me arrebento na maconha. Ó, vai falar isso para quem não conhece, eu para cima de mim não, porque eu já me acabei por causa dessa porcaria. Eu sei o que eu estou falando. Eu fui pro fundo do poço por causa dessa porcaria. Para cima de mim não é? Eu entrei nas outras drogas por causa da maconha, a maconha me deixava leso e me abriu porta para um monte de coisa ruim. Se não fosse eu ter fumado aquele primeiro cigarro de maconha, eu talvez não tivesse morrido, quase morrido. Enfim, Dunga, e eu jogava handball, viajava para jogar, mas quando eu cheguei aos 15 anos, chegou num ponto que eu não conseguia mais dar conta ali da minha vida. E com 15 anos eu fui meio que expulso do meu time de handball ali por causa de droga. Mas eu fui no fundo do poço, Dunga, no fundo do poço. E o que me toca muito o coração, eu entrei em coma também com 15 anos por causa de droga, minha mãe foi me buscar no hospital, não tem vergonha nenhuma de dizer, os padres estão aqui, você nos assistindo, eu vomitando igual um porco lá, minha mãe foi me buscar no hospital. Entrei no segundo coma depois por causa de droga e bebida, fui no fundo do poço. Mas o que toca o meu coração, que é a minha mãe, assim como a tua, eu chegava em casa de madrugada, chapado de droga, gente, chamando Jesus de Genésio. As minhas sobrinhas estão aqui hoje, elas ouviram a história, elas sabem o que eu estou falando. Muito drogado, eu usava muita droga, bebia muito uísque. Eu abria a porta da sala e encontrava minha mãe ajoelhada. Falava, o que você está fazendo aí, mãe? Eu via 2 mães, para ser sincero, às vezes 3, às vezes 4, dependendo do estado. Ela falava, eu estou aqui rezando por você, porque você não nasceu nessa vida, Deus te criou para ser feliz. É isso que a minha mãe, com 1,58 m, falava para mim. E a minha mãe assistia aquele canal que passava uns cavalinhos, né? Na época chamado Canção Nova. E a minha avó veio de São Paulo, trouxe um CD na época do Padre Marcelo. E a minha mãe começou a ouvir aquele canal dos cavalinhos. E lá tinha
um tal de Resgate Já, não sei se você já ouviu falar, um programa que um tal de Dunga apresentava, e a minha mãe falava, assiste aquilo lá. E um dia eu parei para assistir o Resgate Já, mas eu vou ser sincero, eu estava chapado, eu nem lembro a tua cara, e aquilo começou, eu não queria dar o braço a torcer para minha mãe, porque eu só ouvia rock satânico, né? E roqueiro não quer dar o braço a torcer que está ouvindo cara de igreja, né? Pensa bem. Mas eu fiquei lá, e aquilo começou a me tocar. Aí de tanta minha mãe rezar, não foi uma nem duas vezes que ela foi me buscar no hospital, não foi lá na escola me buscar. Gente, eu aprontei muito, você não tem noção, eu era para estar morto. Eu me emociono hoje, porque toda vez que eu dou meu testemunho, eu lembro de alguns amigos meus. Para ser sincero, muitos já morreram, muitos. Na época teve um que cresceu comigo, não era nem tão amigo, mas que foi assassinado com 3 tiros na cabeça. Outro que morreu de acidente, outro que depois de um tempo morreu de overdose. E depois, mesmo eu não estando perto, né, mas eu ficava sabendo, e cada um era uma dor, porque eles podiam estar aqui. Que lindo e abençoado testemunho. A história desse padre nos lembra do poder da intercessão materna e da força da fé. É impressionante como o amor e as orações de uma mãe podem fazer a diferença na vida de alguém, especialmente em momentos de desespero. Ver como ele conseguiu superar seus desafios e se reencontrar através da fé é um verdadeiro testemunho da esperança e da luz que podemos encontrar, mesmo nas situações mais difíceis. Que nós possamos sempre valorizar e reconhecer o papel fundamental das mães em nossas vidas e que as suas orações continuem a nos guiar e proteger. Deus sabe que as minhas lágrimas são honestas, porque quando eu olho para você aqui, eu sei que esses meus amigos podiam estar aqui. E eu fiz, em 1998, fui no meu primeiro encontro da igreja, me chamaram para ir, e eu vou ser sincero, eu fui por causa de uma menina, não estava nem aí por encontro, e lá nada me tocava o coração, nada. Mas na terceira palestra do dia, foi lá um maluco dar o testemunho, um ex-traficante. A hora que o cara pegou o microfone, eu falei, esse cara é diferente. Falando gíria, eu falei, esse é dos meus. E eu vi que Deus tinha mudado um traficante. Eu também estava vendendo droga já ali na minha região, né? Conhecia as bocas de fumo, tudo, essas porcaria, tudo. E aquele testemunho daquele corajoso naquele encontro com 30 pessoas lá no norte do Paraná tocou a minha vida. E eu falei para ele, eu quero viver isso que esse cara está vivendo. Eu quero falar desse Deus que ele está falando aí. E uma semana depois, aí entra, eu recebi 2 coisas de uma menina do grupo de oração. Uma fita escrita assim, manter cativo o homem velho, de um tal de Dunga. Por isso que eu digo que eu tenho um respeito muito grande por você. Mas eu era maluco, eu não acreditava em mim. Eu pensei em acabar com a minha vida quando eu tinha 16 anos. Eu pensei em acabar com a minha vida. Eu tinha tristeza, hoje eu vejo que eu tinha depressão, porque eu perdi um amigo lá e fiquei em depressão. Talvez você esteja na lama, como eu estive. Talvez você hoje esteja aqui querendo morrer, você aqui, você em casa. Talvez você se sinta um fraco, um pecador, um depravado. Talvez você se sinta um nada. Talvez você esteja hoje no chão, traído, abandonado, se sentindo feio, inadequado, sem futuro, sem esperança, sem alegria. Só que eu preciso dizer para você, junto desse meu irmão que me ajudou tanto, nem ele sabe, diante dele, do Padre Jonas, do Padre Marcelo, eu sempre vou ter essa reverência de filho. Eu preciso dizer para você, eu não sei em qual buraco você entrou. O que eu sei é que Deus acredita em você e Ele pode te tirar desse buraco. Ele pode te tirar desse buraco. Enquanto estivermos cantando essa música, que é o hino dessa geração, qual vocês que estão aqui lutando o centro de evangelização representam, enquanto estivermos cantando essa canção, jovens estarão saindo do fundo do poço. Jovens estarão saindo dentro de suas cadeias particulares. Jovens estarão sendo chamados
ao sacerdócio, à vida consagrada. Você que é menina, não tenha medo de dizer: eu sou de Deus completamente. Você que é rapaz, que sente que é chamado para ser padre, não tenha medo de dizer: eu quero. Você que quer mudar de vida, você que chegou à conclusão: do jeito que está, eu não posso ficar. Chegou a tua vez, chegou a tua hora, chegou o teu dia. No PHN, 20 anos, Deus esperava por você há 20 anos, e esse dia chegou, e você está aqui. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para essa pessoa agora, olhando no olho dela: ou vai ou racha. Não vai rachar. Deus quer você. Levante seus braços o mais alto que você puder. Cante essa música que já salvou muita gente. Muita gente. Hoje é a tua vez. Canta PHN, 20 anos. Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Lágrimas são suor de almas que lutam só. Só Deus pode entender o que lhe causa dor. Pensa no seu Senhor, recorra ao seu amor e creia, Ele é fiel e justo é o seu amor. E agora solta a sua voz, canta pra valer. Pare de se matar, não queira aos outros culpar. Diga por onde não, meu irmão. Diga por hoje não. Por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a sua mão e estenda a sua mão e abra o seu coração. Volta, volta, volta pro seu Senhor e se abra, e se abra a com Cristo você vai superar todas as barreiras, passar todo o pecado, vencer. Um novo homem vai